As igrejas protestantes históricas chegaram no Brasil por volta ainda na primeira metade do século XIX e hoje não estão entre as maiores denominações. Para entender um pouco mais de como são e como se comportam essas igrejas, é que nós vamos ter como tema nesse vídeo de hoje. Assistam até o final, dê a sua opinião e, se gostar do nosso conteúdo, assina, compartilha e vamos ao próximo vídeo. Antes que a gente entre propriamente na formação das igrejas protestantes históricas que vieram para o Brasil e a sua função em território nacional, como ela chega no Brasil e qual é a importância delas para o Brasil no universo religioso do Brasil hoje, é necessário que a gente faça um retrocesso e explique a formação do pensamento teológico dessas igrejas. A filosofia e a teologia que por trás dessas igrejas mantém e que de certa forma ainda mantém uma certa coerência com esses princípios. Então, quando a gente vai falar nisso, a gente tem que voltar para o século XVII, século XVI, e falar dos grandes expoentes da Reforma. Provavelmente, posteriormente, a gente vai ter que fazer um vídeo especificamente sobre a história da Reforma Protestante, mas nesse momento aqui importa dizer que dos dois nomes mais importantes dentro da história para a Reforma, Lutero, por ter sido o impulsionador naquele momento do racha com a Igreja Católica Medieval e a formação da Igreja luterana e depois da Igreja Anglicana, que tem fortes ligações com Lutero, embora seja uma questão mais política do que teológica, e Calvino. O Jean Calvino, ele é francês, era francês, nascido em Lyon, na França, e vem de uma família mediana de serralheiros e carpinteiros, e o seu pai fugiu à tradição e era um tabelião, escrevente ligado à igreja, embora não fosse clérigo. Calvino também não tinha muita pretensão ao sacerdócio, mas queria ser advogado, seguindo uma certa tradição do pai, o que ele conseguiu. Na época, o direito estava ligado à questão das leis da igreja, por conta até do direito medieval. Então Calvino ele se forma em direito, ele tem cursos de teologia e depois ele começa a ter uns desencontros com a Igreja Católica e no fim das contas acaba sendo condenado por herege e foge para a Suíça. Na época da Reforma Protestante, os cantões da Suíça, a Suíça era um refúgio, uma parte da Suíça era refúgio para os protestantes que saíam da França, principalmente para Genebra e para Basileia. Foi onde surgiram vários teólogos. Essas cidades tinham um desenvolvimento muito grande e acaba tendo uma tolerância muito grande também, acaba sendo um refúgio de protestantes. Bom, em Genebra, Calvino ele escreve as Institutas da Fé Cristã. E aí é outro fator importante. As cidades suíças, elas eram independentes, existia uma confederação, mas não tinha uma unificação do Estado suíço, não era um Estado unificado, e as cidades gozavam, e a sua região de entorno, gozavam de muita independência. Nessa região de Genebra é onde Calvino se finca e começa a escrever as Institutas da Fé Cristã, que é o seu esboço teológico, a sua máxima teológica, e que vai ter algumas bases para essa questão. Primeiro, da predestinação, que tem uma interpretação diferente da predestinação católica medieval. Ou seja, enquanto a predestinação católica medieval ela levava a uma imobilidade social, porque se Deus te fez pobre, porque ele quer que você pague seus pecados como pobre, querer ficar rico é usura e, portanto, pecado. A interpretação calvinista ela tem uma visão diferente disso, ou seja, se Deus te fez pobre, mas através do trabalho honesto você consegue atingir os bens materiais
se abolindo dos vícios, tendo uma vida reta, uma vida honesta e trabalhando, isso seria predestinado por Deus e pela vontade de Deus que houvesse essa ascensão econômica nesse sentido. Então, esse princípio por si só, ele é muito próximo dos valores burgueses que estavam na época, e não é de se estranhar que no século XIX, início do século XX, Max Weber vai considerar essa ética protestante como o espírito que vai mover o capitalismo, porque representa as aspirações da classe burguesa, que depois, imbuído desse espírito calvinista, desse modelo calvinista, desse estilo de ideia calvinista, vai fundamentar os puritanos para a Revolução Burguesa Inglesa de 1640, com Oliver Cromwell. E aí tem toda a ideia de se colocar onde os presbiterianos ingleses tiveram uma presença muito forte. Nesse princípio, então, o calvinismo ele vai estar baseado na ideia de que existe uma predestinação, tudo já está predeterminado por Deus, para o bem ou para o mal. Nós não sabemos disso, e por não sabermos disso, devemos ter uma vida reta e seguir porque Deus quis assim. No final das contas vai ser feita a vontade de Deus. É uma eleição incondicional que Deus escolhe os seus, e uma base na justiça social. E aí são valores extremamente burgueses. Calvino dizia, por exemplo, que o sacerdócio universal dos crentes ele deveria ser obrigatório para que a pessoa tivesse a obrigação de ler. Ele tinha que interpretar por si mesmo. Não existem sacerdotes não deveriam existir sacerdotes dentro do meio protestante, porque cada um faz a sua própria ligação com Deus. E a leitura da Bíblia é essencial. Então, uma instrução de Calvino é que onde se abrisse uma igreja, abrisse uma escola junto, para ensinar as pessoas a ler e elas tivessem autonomia de ler sozinhas as suas Bíblias, e que isso fosse levado em consideração. Leve-se em consideração também que a imprensa de Gutenberg barateia muitos livros. Então a Bíblia, que era um artigo de luxo, feita pelos monges copistas, e só uma vez a pessoa tinha que ser muito rica para ter uma Bíblia em casa, ela começa a ser divulgada e popularizada. As pessoas tinham acesso, mas não adiantava ter uma Bíblia em casa se não soubesse ler. Então a alfabetização era crucial para que se tivesse um sacerdócio universal desses crentes. E esse é um princípio básico do calvinismo também. E uma descentralização. E aí é importante notar que Calvino faz separação entre igreja e Estado. Embora tenha muita gente dizendo que ele governava Genebra, isso nunca aconteceu. Calvino nunca fez parte do Conselho de Genebra. O que acontecia era, vários membros do Conselho eram também membros da igreja e exigia que a postura ética e a postura moral que eles tivessem na igreja também tivessem no Conselho e levando. O trabalho também era muito evidenciado em Genebra. E aí exigia-se que toda pessoa, para poder ficar em Genebra, ele tinha 3 meses para aprender alguma função, algum ofício. E tinham as escolas, mas aquele que não conseguisse se adaptar, ele seria expulso da cidade, porque não se permitia a vadiagem. A preguiça não era tolerada. A avareza era vista como uma outra questão. O lucro, através das casas bancárias, era uma coisa vista também como trabalho. Então isso vai fundamentar todo o pensamento calvinista. O outro nome que vai surgir, que ele não é tão popular na história, mas tem uma grande influência dentro da história da igreja e da história das ideias teológicas, que vai fundamentar também um outro pensamento, é o do teólogo holandês Jacob Arminius. E Arminius acreditava numa tese contrária à da predestinação. Então, se Calvino acreditava que todas as coisas já estão predeterminadas por Deus para acontecer, Arminius acreditava que todos os indivíduos têm o seu livre-arbítrio para escolher se vão ou não ser salvos. É o homem que escolhe, que tem dentro de si a escolha de que vai ou não aceitar aquilo que o Espírito Santo diz. Esse pensamento arminiano, ele não é aceito de uma maneira geral por muitas das igrejas. E ele vai levar muito tempo, provavelmente no século XVIII, é que ele vai ganhar mais força entre algumas igrejas. Tanto que algumas igrejas hoje, tipo a Igreja Batista, que tem boa parte de seu pensamento fundamentado em o pensamento arminiano, ela foi calvinista até esse ponto. E até hoje ainda, alguns teólogos batistas
muito famosos no século XIX até, como o Spurgeon, que é considerado na Irlanda como o príncipe dos pregadores, que fez o grande avivamento inglês. Ele tinha as ideias calvinistas baseadas na predestinação. Então, basicamente, seria esse a grande diferença entre os calvinistas e os arminianos, e vai ser esse o pensamento que vai fundamentar, tanto calvinistas quanto arminianos, a presença das igrejas protestantes no Brasil. Então, a base das protestantes históricas vai estar nessa questão. Ou elas são calvinistas ou são arminianas. A diferença entre elas vai estar na forma de governo e na escolha das suas lideranças, dos seus teólogos. Basicamente, elas seguem a mesma linha teológica, baseada na graça, baseada no trabalho e baseada na leitura. Uma questão que vai fundamentar as duas, e todas as igrejas protestantes históricas, é a questão do sacerdócio universal dos crentes, e isso é comum para todas. Então, a exigência de uma escolarização, ela é fundamental para que todos estejam aptos a ler e a ler a Bíblia. Então isso seria de fundamental importância para que a igreja continuasse existindo e mantivesse. E aí vamos ver em sequência essas igrejas, como elas chegam ao Brasil e como elas se comportam aqui. A Igreja Batista, ela tem como base principal a função, ela vem dos antigos anabatistas, que vai significar uma negação ao batismo, mas nesse caso a negação ao batismo de crianças. Os batistas acreditavam, ou acreditam até hoje, que o batismo enquanto símbolo, ele significava a entrada no cristianismo e o reconhecimento de que eles eram pecadores e entraram. Por isso, esse reconhecimento não poderia ser feito por indivíduos que estivessem abaixo da idade da razão, que ainda não soubessem exatamente aquilo que estavam professando. Portanto, era negado o batismo de crianças por uma questão de consciência. E também a questão do batismo por imersão, já que o indivíduo precisava ter todo o corpo mergulhado para isso. Os batistas chegam ao Brasil através de um missionário norte-americano, que fica por 4 anos aqui até a fundação no interior de São Paulo, em 1871, e em 1882 é fundada a Convenção Batista Brasileira, com a primeira igreja batista em Salvador. Existe uma presença muito forte de igrejas batistas no Brasil, mas elas mudam o seu contorno. No início, até o final do século XIX, a tendência da igreja batista era de ser calvinista. Com o tempo, parte do movimento batista aderiu a uma tendência teológica que vamos chamar de arminiana, ou seja, a ideia da predestinação é substituída pela ideia do livre-arbítrio enquanto argumento teológico. A Igreja Batista, enquanto governo, tem uma forma muito próxima ao do episcopal, ou seja, o pastor, o bispo, enquanto presidente da igreja, ele toma as decisões com maior liberdade de que nas outras igrejas. O termo episcopal, às vezes, ele é confundido por conta da utilização que a Igreja Católica faz por causa disso. Mas devemos lembrar que o bispo, o ancião ou o presbítero tem mais ou menos a mesma função. Em essência, significam mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que uma igreja episcopal, como no caso da Igreja Batista, embora nenhum pastor tenha o nome de bispo, ela vai ter o governo centralizado nas mãos de uma pessoa e são regulamentadas por uma convenção. Hoje, por conta da expansão e das mudanças, a Igreja Batista está mais por uma convenção, uma confederação de igrejas, do que necessariamente uma convenção. Existem diversas convenções e igrejas batistas que já se confessam até de um lado mais pentecostalizado, com novos hábitos e novos costumes. Mas em raiz, em essência, essa primeira igreja que chega ao Brasil de tendência norte-americana, ela tem essas características de ser episcopal, de ter uma raiz muito próxima ligada ao estudo.
os pastores batistas precisam de seminários e são fundados seminários batistas, tem que ter uma base intelectual para fazer isso. E tem que ter também uma formação mais sólida. Normalmente, os batistas eram pessoas convertidas às classes mais elitizadas da sociedade. E essas pessoas tinham o poder de entrar em contato com as elites e facilitar as conversões. Cresce muito no final do século XIX, início do século XX, mas entra em um declínio maior já uma igreja enquanto igreja mais tradicional. Então nós temos hoje uma grande divisão de igrejas batistas, que muitas delas não refletem mais o mesmo pensamento teológico tradicional que se tinha até o final do século XIX e início do século XX. A igreja presbiteriana, ela chega ao Brasil primeiramente pelas mãos do missionário escocês Robert Kelly, ainda no período imperial, no Império de Dom Pedro II. E o Robert Kelly, ele tinha uma ligação muito próxima com os ingleses, e por ser médico e ter uma certa afinidade com o imperador Dom Pedro II, ele consegue dar uma certa liberdade de culto aos presbiterianos ou aos protestantes no Brasil, que até então, por força de Constituição, o culto protestante só era permitido em templos que não tivessem o formato de igreja, tinha que ser parecido com uma casa, e no primeiro momento era proibido os cultos em língua nacional. Era permitido somente aos súditos da coroa inglesa, então os cultos teriam que ser em inglês, e com a proibição de brasileiros, e não podia ter formato de templo. Com o passar do tempo, isso foi abreviado e já se deu liberdade de culto no Brasil para membros nacionais. A vinda da Igreja Presbiteriana no Brasil, ela vai ser a fundação da primeira Igreja Presbiteriana no Brasil, enquanto igreja mesmo, não só como missão. Ela vai ser feita pelo missionário norte-americano, o Ashbel Green Simonton, e que vem e funda a Igreja Presbiteriana do Brasil, primeiramente no Rio, e ele se ramifica para isso. Tem um crescimento muito grande. Depois do Rio, ela vem para Salvador, para Recife, e vai atingir o interior da Bahia. A Igreja Presbiteriana, ela, pelo próprio nome, ela já tem organização presbiterial, ou seja, quem governa ou quem comanda a igreja é um conselho de presbíteros, pessoas mais antigas, anciãos na fé, não necessariamente de idade, mas que tomam essas decisões. E é uma igreja hierarquizada, com alguns níveis. Então você tem a igreja local, e essa igreja local ela está subordinada a um presbitério, que é regional, que é uma união de pelo menos 3 igrejas locais. Esse presbitério vai se reunir, a junção de vários presbitérios vai formar um sínodo, e a junção de vários sínodos vai dando a origem, vai formar o Supremo Concílio. O presidente do Supremo Concílio, então, ele normatiza as questões. Mas a estrutura, ela deveria ser, pelo menos, de baixo para cima. E caberia ao Supremo Concílio somente dirimir as dúvidas teológicas ou as dúvidas governamentais que se tem sobre as novas questões que estão surgindo. No início, a Igreja Presbiteriana, ela ainda mantém algumas das questões. Ela é calvinista, ela mantém como doutrina básica a predestinação, e os pontos do calvinista, a eleição, a justificação pela fé, aceita o batismo por aspersão, então não necessariamente vai precisar imergir o corpo na água no momento do batismo. E a outra característica que vem junto a isso é a formação teológica de seus pastores. Então, o primeiro seminário brasileiro ele é formado logo no início da formação. Para ser pastor presbiteriano, tem que ter formação em teologia no seminário dado pela própria igreja, e essa formação em teologia vai dar o suporte às questões. Também é uma igreja que nasce dentro das condições de elite. É uma doutrina, assim como a doutrina batista, não é uma doutrina tão fácil, então exigia muito estudo para isso. Semelhante aos batistas, como sabiam disso, eles investiram muito em escolas.
Então existem muitas escolas batistas, muitas escolas presbiterianas, com o intuito de proselitismo mesmo, de entender a doutrina da igreja e de divulgar essa questão da fé e de evangelismo. Isso aconteceu muito durante o final do século XIX, início do século XX, e algumas instituições conhecidas no Brasil têm a raiz presbiteriana, que já é uma herança norte-americana e também a herança europeia. Algumas universidades norte-americanas são presbiterianas, inglesas também. E no Brasil, o maior referencial é o Instituto Mackenzie, que é a instituição presbiteriana. No início do século XX, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela sofre seu primeiro rompimento. Então, forma a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Independente, Presbiteriana Independente do Brasil. Esse racha da Igreja Presbiteriana com a Igreja Independente vai por questões de nacionalismo. Os presbiterianos culpam a maçonaria por conta dessa divisão. A Igreja IPB aceitava a maçonaria, a Igreja Independente se revolta contra isso e os missionários norte-americanos preferem ficar na IPB. Existia uma quantidade grande de maçons presbiterianos. Na década de 70 tem um segundo racha da IPB e forma a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. A Igreja Independente, ela também vai ter um racha e vai formar a Igreja Presbiteriana Renovada, que é uma igreja de tendência mais pentecostal. E, por último, nós vamos ter a Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Então, está presente, o número já foi muito maior, estima-se que hoje no Brasil tem em torno de 800 mil presbiterianos. Não é uma das igrejas que mais cresce, mas está dentro do rol das igrejas tradicionais no Brasil. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e nos siga nas nossas redes sociais.